Eu perdi o Grenal pra um aleijado. Fala aí, gremistalhada. Tudo bem com vocês? Já ouviram falar no Paulo Santana? Claro que sim. Mas para quem nunca ouviu, saiba que ele foi um jornalista, colunista gaúcho e gremista fanático. Escreveu livros sobre a história do Grêmio e por muito tempo foi uma das vozes mais representativas da torcida. Mas não se engane, ele tinha um senso crítico afiado, mas quando o assunto era o tricolor gaúcho, seu coração falava mais alto do que sua razão. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo Santana, nas 10 vezes em que Paulo Santana foi Paulo Santana. Foi expulso, não. Agora chega o jogador caído e pisar na mão. Paulo Santana chora na TV em 1981, após o título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Grêmio, e emociona todo mundo, agradecendo inclusive a torcida do Inter. Eu fui um palhaço do Grêmio nesses últimos 9 anos de TV Gaúcha, de 0 hora e de RBS. E era isso que eu queria do Grêmio. O palhaço agora se aposenta e dá lugar a um comentarista como todos os outros, como Rui Carlos Ossema, que foi épico nesta conquista que o Grêmio teve. E se eu quisesse também fazer minha homenagem ao Rio Grande do Sul, tetracampeão, eu agora, neste momento, e tem que ser eu que tenho que dizer isso, eu agradeceria a torcida do Internacional. Do Internacional, que por todos os seus torcedores, nas ruas, nas barbearias, nos bares, em todas as partes que estiveram, disseram que estavam torcendo pelo Grêmio. O Rio Grande do Sul é tetracampeão brasileiro. E a torcida do Internacional, porque não secou na sua grande maioria. Após a vitória do Inter no Grenal pelo Gauchão, os jogadores colorados foram ao Jornal do Almoço e Paulo Santana estava por lá. Olha o que ele falou. É um time melhor que o Internacional, que o Grêmio tem melhores qualidades individuais que o Internacional. Mas como? Andrezinho, faz favor. Tá bancando, Andrezinho. Olha aí, como é que conseguiu ainda fazer aquele gol, Andrezinho? Eu perdi o Grenal pra um aleijado. Eu perdi o Grenal pra um manco. Eu perdi o Grenal pra um saci pererê. Sensacional. Com uma perna só ele é melhor que qualquer jogador do Grêmio. Ah, não diga mais isso, seu Vianney. Tradicional. O programa é colorado, o Jornal do Almoço é colorado. Eu tô doente, mas eu volto. Eu tô doente, mas eu volto. Eu sou como o Andrezinho. Eu manco o ganho de vocês. Eu tô doente, mas eu volto. Parabenizar os dirigentes, jogadores. Santana errou por 2 dias a data da demissão do técnico colorado Falcão. Santana pede demissão ao vivo no Jornal do Almoço para ironizar sua previsão. Estou, depois disso, pedindo demissão da RBS. Vou fazer o seguinte requerimento. Ilustríssimo senhor Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da RBS. Francisco Paulo Santana, 72 anos, união estável, vem, por meio deste, pedir a Vossa Senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da 0 Hora e da Rádio Gaúcha. Pelo fato que passo a seguir a expor. Dia 16 de abril de 2011, portanto 3 meses atrás, escrevi em minha coluna de 0 Hora que Paulo Roberto Falcão seria demitido em 3 meses. Dentro de 3 meses, Paulo Roberto Falcão será demitido. Minha coluna é de 16 de abril de 0 Hora. 16 de maio, 1 mês. 16 de julho, 2 meses. 16 de junho, 2 meses. 16 de julho, 3 meses. 3 meses e, a bem da verdade, 2 dias. Porque errei em 2 dias, senhor Nelson Sirotsky. Estou pedindo demissão.
Eu estou velho e caduco. Disse que Falcão seria demitido em 3 meses. E ele foi demitido em 3 meses e 2 anos e 2 dias. 3 meses e 2 dias. Estou velho, estou doente, estou superado, estou caduco e por isso peço demissão. Põe em meu lugar, doutor Nelson Pacheco Sirotsky, um outro comentarista. Não tão velho, não tão superado e não tão doente como eu. Punha um comentarista mais exato, que não erre por 2 dias o tempo, o prazo que Falcão tinha para ser treinador do Internacional. Desculpe, telespectadores, desculpe, RBS, eu não vou errar mais no catre da minha doença. Em 2007, o Grêmio passou para a final da Libertadores depois de jogar com o Santos. E Paulo Santana, no dia seguinte, brincou com os santistas no Jornal do Almoço. O que é isso, Paulo Santana? Dá um close aqui, por favor. Um peixe no florete do mosquiteiro. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós pescaremos todo peixe onde ele estiver. Vocês precisavam ver eu às 2 horas da madrugada no Supermercado Nacional, 24 horas, ali perto da minha casa, no Iguatemi, escolhendo o peixe. Me deram um peixe muito pequenino. Eu digo, não, quero um peixe maior. E o homem foi escarafunchar lá no freezer e trouxe esse enorme desse peixe para mim. Depois que eu consegui o peixe, eu tô de produtor do meu programa. Isso é que é jornalismo. O cara que produz e apresenta o programa. Isso é jornalismo. Você faz o figurino, né, Paulo Santana? E aí o figurino ainda. Olha aqui, esse chapéu eu ganhei de 2 torcedores do Grêmio. Conta pra gente, o que você vai fazer se o Grêmio for campeão, se hoje você já tá assim só por ter ido pra final? Aí eu vou ter que inventar alguma coisa, é que essa jaqueta aqui tá dando sorte. É a 4ª passagem dessa jaqueta pelo Jornal do Almoço, com o Grêmio transpondo as classificações. Ontem o Grêmio matou o Pelé na Vila. Se o Boca ganhar hoje de 2-0, o Grêmio vai matar na Bombonera o Maradona. Em 1995, depois da conquista da América pelo tricolor, pela 2ª vez, Santana, quase sem voz, conta como foi a viagem de volta da Colômbia. Queria dizer que eu não acredito que o Grêmio seja 2 vezes campeão da... Fiz 72 entrevistas coletivas pela Rádio Gaúcha. Tá ficando bom. Dentro do avião? Dentro do avião, no aeroporto de Manaus e gravado na selva amazônica. E com o Nelson Sirotsky de operador? No Nelson Sirotsky de operador. Nelson Sirotsky depois me pediu um vale. Estava sem dinheiro. Um vale aqui pro patrão gremista. Entrevistei em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros os dirigentes, Luiz Felipe e jogadores. Tá melhorando a voz, hein? Pô, é o esforço que eu tô fazendo. Só depois cálice até segunda-feira, né? Cálice de champanhe, claro. Não, claro. cálice. Cálice, afasta de mim esse cálice. No tetracampeonato da Copa do Brasil de 2001, Santana declara-se gremista e agradece por tudo. Parabéns pelo seu Grêmio, Santana. Muito obrigado, Cristina. Olha a buzina. Olha a buzina da vitória. Olha a buzina da vitória. A decisão mais certa que eu tomei em minha vida. A única decisão que eu tomei certa. Tudo deu errado na minha vida. Mas aos 5 anos de idade, criança ainda, sem dominância cerebral, eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Escolhi ser gremista com 5 anos de idade. Imaginem se eu, idiotamente, não tivesse escolhido ser gremista aos 5 anos de idade. Hoje eu me meteria debaixo da terra. Eu me enterraria no fundo. O suicídio seria um dever. Como é bom ser gremista. A diferença entre ser gremista
e não ser gremista. É aplastante. A melhor coisa da vida é ser gremista. Ah, se eu não tivesse escolhido ser gremista com 5 anos de idade. Parabéns a vocês que escolheram ser gremista. Sente aqui, doutor Germano. Parabéns a vocês que escolheram ser gremista. Após o Internacional ser eliminado no Mundial de Clubes pelo time do Mazembe, Paulo Santana imita a comemoração do goleiro Kidjaba para provocar Cristina Ranzolin, que sempre foi colorada. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Eu não acredito. Demorou, mas ele veio, né? Me tocar a falta. Paulo Santana! Para aí, deixa eu ajudar você. Para aí. Vem cá. Como é que você vai levantar daí? Que coisa terrível. Meu Deus do céu. Sei como é que aquele goleiro consegue fazer aqui. Eu sabia que vinha uma flauta dele, eu sabia. Mostrou a imagem do goleiro? Mostrou a imagem, Eu estava pensando nesses versos aqui agora. Colorado, onde estás que não respondes? Em que estrela, em que infinito tu te escondes, embuçado no céu? Colorado, onde estás que não respondes? Em que estrela, em que infinito tu te escondes, embuçado nos céus? É do poeta Castro Alves. E tu sabe qual é o nome desse poema? Vozes da África. Vozes da África. Que coisa, hein? Que coincidência. É o nome desse poema. Após o empate em 2-2 contra o Flamengo no Maracanã em 97, o Grêmio conquistou o tri da Copa do Brasil e Paulo Santana não deixou de comentar sobre o título no dia seguinte e alfinetou os colorados. Sem hesitarmos sequer, tá frio hoje aqui na capital. Aplaudiremos o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Transportes aí, ô Lazier. Sim. Ameaçando a torcida gremista. Até a pé. Hoje é de andar a pé. Nós iremos para o que der e vier. Porque tu me fizeste gremista. Foi a tua herança. Foi tu que me ensinaste a ser gremista. Eu sei por que ele diz isso. Porque até os 7 anos, a criança até os 7 anos, ela é idiota. Ela não tem dominância cerebral. E meu filho até os 7 anos estava no caminho errado. Eu tirei-o de lá. Ele hoje seria um imenso sofredor. Eu tirei-o de lá, troquei a camiseta dele. Não entendo. De repente surge um filho colorado na família da gente. Logo pra você, né, eu ainda tenho uma filha colorada. A Fernanda? Ainda tenho. Não, a Ana Paula. Fernanda é gremista, está lá em Florianópolis. Mas o meu filho me agradeceu. Pai, obrigado pela dádiva e pela herança de ser gremista, porque eu estou feliz. Os desempregados gremistas estão felizes. E que mistério é esse que fez o Grêmio transpor todos esses obstáculos? O Falcão vai falar sobre eles daqui a pouco. Todos esses obstáculos, essas adversidades, que mistério, que mágica, que milagre, que sorte, todo mundo diz. Que rabo do Grêmio. Eu descobri hoje. Pensando, não dormi a noite inteira, descobri. Não é sorte do Grêmio. Não é sorte do Grêmio. É uma outra coisa mais forte. Que vai durar muito tempo. É azar dos colorados que cercam o Grêmio na televisão. Cristina. Em 1997, Jô Soares entrevistou Santana num programa que ficou para a história. Acompanhe agora alguns trechos. Você é separado, você não é casado. Qual é a sua opinião sobre o casamento, Paulo Santana? Bom, João, eu sempre tenho uma opinião muito dura sobre o casamento. Eu acho que a melhor maneira de separar duas pessoas é juntá-las. E acho que o casamento é uma troca de maus humores durante o dia e maus odores durante a noite. Um negócio que não dá. Dias depois, um gaúcho bem grosso, aqueles índios grossos, lá de Dom Pedrito, perto de Bagé, foi ao meu programa. E me contou o que aconteceu com ele numa casa de massagem lá de Porto Alegre. Ele não queria ir, mas enfim, massagem para relaxar os músculos, e foi. Aí uma moça muito bonita, vestida em trajes sumários, deitou ele numa maca, né? E ele ficou ali nu. Aí ela perguntou: você quer estimulação pélvica? O gaúcho disse: isso. Vai.
Estimulação bucal. Era masturbação. Né? Aí, mas antes de praticar, você quer tal coisa? Ele dizia, vai. Ela anotava na planilha para cobrar depois. Passa no caixa e cobra. Anotava na planilha e fazia. Você quer sexo oral? Vai. Ela anotava na planilha e atendia o cliente. Até que ela disse, aí é que entrou nesse negócio da estimulação anal. Ela disse assim, você quer prospecção dígito anal? Prospecção para um gaúcho, um índio grosso de Dom Pedrito, prospecção dígito anal. Aí ele ficou meio assim, porque ele achou que era uma massagem convencional, no fim virou sexo e ele já estava meio que gostando, mas estava com medo. Prospecção dígito anal, o que é isso? Ela disse assim. Aí diz ele assim para ela, ele relutou e disse assim, de leve. Para fechar com chave de ouro, Paulo Santana entrevistou Renato Gaúcho no Jornal do Almoço e brilhantemente deixou suas pérolas durante o programa. Renato Gaúcho, no centro do Brasil, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, treinador da equipe do Grêmio. Beleza, Renato? Tem que beijar. Exigiu a presença do Paulo Santana, um amor antigo, né? Reserva na Copa Libertadores. Eu sabia que ele faria isso. Passa pra cá, Brito, porque o assunto é com... Algum burro te botou aí no meio. Sensacional. Você quer que teve ideia? Te pergunto, Renato, o que te fez ficar no Grêmio? Muitas coisas, mas pode ter certeza, o Paulo Santana, não é porque você está aqui, mas aquela tua coluna ajudou e ajudou muito. Porque eu sou muito grato a você, desde a época que eu comecei a jogar, a importância que você teve na minha vida, a força que você sempre me deu. E depois que eu li aquela coluna, mostrei para minha família, a minha família falou assim, você não tem que pensar duas vezes. Tem que ficar. Tem que ficar. Mais um relevante serviço que eu presto ao Grêmio. Mas eu te pergunto, 400 mil por mês. Claro, é o preço de mercado. Você que está falando. É o preço de... Sabe por que ele diz assim? Você que está falando? É porque não é 400, é mais que 400. Ou é só 400, Renato? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Você deve estar ganhando isso aqui, não está não, Paulo? Ou mais. Ou mais. Eu o quê? É isso. Aqui fala, na RBS, ganhando bastante aqui mesmo. também. Ou mais, né? Aqui? É. Não chega a 10%. É. Tu tem na mão, hein? Isso aqui, Paulo Santana, com todo amor e carinho, eu trouxe uma camisa para você, com o seu nome, como você pode ver aqui. E uma dedicatória minha ao... Vou pedir que o amigo Paulo Brito leia a dedicatória. Ao grande amigo Paulo Santana, simplesmente obrigado por tudo. Abraço, Renato Portaluppi. Eu fico emocionado, Brito, porque o Renato, sob certo aspecto, é fruto dos meus neurônios. Nunca um cronista de futebol na história da humanidade elogiou tanto o jogador, lutou tanto por um jogador, até quando ele estava na reserva. É verdade. O Enio Andrade botava ele na reserva em 1982. Nunca um cronista no mundo lutou tanto por um jogador como eu lutei pelo Renato. Se o Renato lutasse por mim, o que eu lutei por ele, eu estava na BBC de Londres. Olha só, e agora nós temos mais uma pergunta vindo da... Estas foram as 10 vezes em que Paulo Santana foi Paulo Santana. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário e principalmente se inscreva no canal para nos ajudar, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E até logo!